modelo racional as abstrações do modelo orientado a objeto. Uma solução é o mapeamento de objeto relacional, serve como mapear os modelos orientados a objeto para o modelo relacional. Então, o CycleAlchemy é o que define como os seus objetos vão parar no banco, e usando o CycleAlchemy você tem controle total sobre como os objetos vão parar no banco. Inclusive, se você está muito difícil fazer uma query, ou está precisando fazer alguma coisa muito maluca que eu só sabia fazer em SQL, dá para você usar SQL usando SQLAlchemy. E é meio parecido com o Hibernate, para quem já mexeu com Java, é parecido com o Hibernate, bastante poderoso, mas não usa os XMLs do Hibernate, normalmente você configura via código mesmo. Tem suporte a vários bancos, suporte a Firebird, até muitos bancos que o Django ORM não suporta, múltiplos bancos simultâneos, coisa que o Django ORM também ainda não suporta. É um projeto já muito maturo, muito antigo. O Elixir é um projeto em cima do SQLAlchemy, que é um design pattern que chama Active Record, que é uma maneira particular de se colocar objetos no banco. Existem várias maneiras de se colocar objetos no banco, umas melhores, outras piores, depende do seu caso. O Active Record é um jeito de colocar objetos no banco. É um pattern antigo, já descrito pelo Martin Fowler, no Patterns of Enterprise Application Architecture. Quem procurar esse livro vai ver. É uma maneira bem simples de se persistir. Você não precisa saber muito SQL. Se você usar Active Record, você vai conseguir persistir seus objetos no banco sem aprender muito SQL, rapidinho. E serve para 80% dos casos. Se você tem um caso, você precisa de escalabilidade, talvez não seja a melhor ideia, tudo mais. O Active Record é bem simples. Ele gera no banco uma tabela por classe que você precisa persistir e uma linha por instância. E as referências entre classes, as referências de um objeto para outro, ele faz por chaves estrangeiras e por chave primária, é o jeito mais óbvio. E o Elixir também dá métodos de busca e inserção. Então, uma vez que você tiver feito o mapeamento, no próximo slide eu vou mostrar, criar um objeto no banco é muito simples, é só fazer uma instanção normal, e ele vai fazer o insert para você. Ler um atributo do banco, ao invés de fazer um select, não sei qual campo, você faz um acesso ao atributo do Python normal, e update também, acesso ao atributo do Python normal, e o Elixir e o CycleAlchemy cuidam de montar toda a SQL para você, com os inserts corretos para o seu banco de dados, update e tudo mais. Isso aqui é uma declaração, rapidinho, você herda dessa classe Magic Entity, que tem um monte de metaclasses atrás dela, mas funciona. E aí você descreve mais ou menos assim, parecido com quem já conhece Django, uma coisa semelhante. E eu queria que vocês prestassem atenção no relacionamento matérias e alunos. É uma relação muitos para muitos. Então, um aluno pode ter várias matérias e uma matéria pode ter vários alunos. Para fazer isso em SQL, você tem que fazer uma tabela intermediária, uns inner joins, uns negócios meio chato. Aí, para usar isso no Python, você instancia a Mariazinha, que é um aluno, instancia a matemática, que é uma matéria, e olha, eu estou colocando a Mariazinha na matemática. Mas depois, se eu quiser as matérias da Mariazinha, a matemática já aparece lá. Ou seja, depois de inserir a aluno na lista, o Elixir já trata de inserir no banco de dados os alunos, fazer todos os inserts, ligar as chaves primárias estrangeiras, conferir os constraints. Nenhuma linhazinha de SQL. Não escrevi nenhum SQL, para quem não gosta de SQL é ótimo. Nada de chave primária, chave estrangeira, tabela intermediária. Ele criou isso tudo por trás. Você pode ir no banco, você vai ver a tabela intermediária que ele criou, mas você não viu isso. Tem umas extensões legais para isso. Por exemplo, numa declaração desse tipo aqui, você pode dizer que senha é um atributo que vai estar sempre encriptado no banco. Então você pode fazer uma atribuição normal para senha, por exemplo, usuário.senha igual a 123. Quando você fizer isso, na verdade o que vai para o banco é o 123, só que feito um hash. Então tem uma extensão, automaticamente faz isso. Tem uma extensão para wiki muito legal, que você você marca um atributo do Python assim, um atributo do Python assim com access version, e aí você ganha um sistema de controle de versão no atributo. Então você tem um atributo, aí você escreve nele, aí você dá save, aí você escreve de novo, dá outro save, escreve de novo, dá outro save. Você, com essa extensão, você consegue reverter a versão do atributo. Então, esse atributo está na terceira escrita. Aí você, putz, besteira, igual no wiki, você reverte para a versão 1 do atributo, e você pode ver a diferença
entre versões de vários atributos. Essa extensão de wiki é muito legal. Extensão de validação, você pode, por exemplo, numa declaração dessa, dizer, idade é um negócio que só vai de 0 a 100. Se for maior que isso, recusa, está errado. Essa é uma extensão que eu mesmo fiz, é mó baba de fazer. Validação, você pode validar formato de telefone, essas coisas é super fácil de fazer. É muito fácil fazer as extensões. Para criar a sua extensão, você importa de SQL Alchemy Orm esse Mapper Extension, essa classe, herda dela, e depois você sobrescreve esses métodos. Tem before insert, before update, after update, after delete, um monte de métodos assim, que são hooks bem fáceis de você plugar. Herdou. Aí depois disso é só na sua declaração de classe você colocar um using mapper options extension igual a uma instância da sua extensão. Aí pronto, aí é só você instanciar uma pessoa. Nesse meu caso aqui a pessoa só tem o nome. Aí depois você dá save. Aí quando você der o flush, que é colocar no banco de fato, né? Ele vai, nesse caso, ele vai rodar, dar o print before insert. Porque ele está fazendo um insert nesse caso, né? Porque a instância ainda não existe. Então antes de fazer o insert, ele vai rodar esse print. E você poderia fazer coisas muito mais complexas. Por exemplo, mandar e-mail, no caso do cadastro do usuário. Ou fazer mais validações. A extensão de validações que eu fiz, ela vai por aí. É isso. Referências para quem quiser saber mais sobre Active Record, mapeamento objeto relacional, o livro do Martin Fowler, um problema comum na translação entre modelo OO e relacional, e os sites dos projetos, SQL Alchemy e o Elixir. Obrigado. Tem tempo para dúvidas? 2 perguntinhas.